Olá pessoal, aqui é o Bruno e esse é o podcast do Carbono ao Silício. No episódio de hoje eu vou falar sobre psicofísica, que deu as bases científicas para o surgimento da psicologia e influencia a nossa vida até hoje. É um tema com muitas informações históricas e, por isso, eu irei contextualizar essa origem para vocês. Bom episódio! Você tem ideia de quando e onde surgiu a psicologia? Provavelmente, se nunca leu ou estudou o assunto, pode achar que ela veio da filosofia ou de um tal de Freud. E se pensa assim, você não será a única pessoa. Até mesmo nos cursos de psicologia será difícil achar alguém que saiba a resposta. Isso é uma falha dos cursos de graduação em ensinar a história da psicologia. Se você encontrar alguém mais sabido, vai ouvir que a origem da psicologia científica remonta ao século XIX e surgiu graças a um alemão chamado Wundt, lá no ano de 1879, quando ele fundou o primeiro laboratório de psicologia. Essa resposta já é excelente e correta de acordo com os livros de psicologia, mas é imprecisa. A psicologia teve suas bases em outro ramo da ciência, a psicofísica, que é o tema desse episódio. E o que é essa tal de psicofísica? Então, para continuar, já vou defini-la para vocês. A psicofísica estuda a relação entre os estímulos físicos, por exemplo, a luminosidade de uma sala, o peso de um objeto, e a experiência que nós temos, a nossa experiência sensorial, a percepção que temos disso. Isso é, uma dimensão psicológica. Quão clara a sala está e quão pesado é o objeto para você e para mim. Agora que está definida, vamos entender como surgiu a psicofísica. E para continuarmos, vamos entender o que acontecia no século XIX. A visão vai ser eurocêntrica, mas o motivo disso é a influência direta que tivemos da Alemanha nesse processo. O século XIX foi uma época de profundas mudanças sociais, políticas, culturais e econômicas que moldaram o curso da história moderna, a nossa vida atual. Em termos socioeconômicos, esse período viu o surgimento e a consolidação da Revolução Industrial, que trouxe uma rápida urbanização, industrialização e mudanças significativas nas condições de vida das pessoas, e até mesmo na forma de viver e socializar. As fábricas proliferaram e a produção em massa alterou fundamentalmente a economia global, criando novas classes sociais, os cientistas, por exemplo, e aumentando as disparidades de riqueza, e também gerando novas demandas por conhecimento. Politicamente, a Europa foi marcada pelas guerras napoleônicas e o Congresso de Viena, que redefiniram as fronteiras e os sistemas políticos do continente. A unificação da Alemanha veio por Otto von Bismarck e na Itália também por Camillo Cavour, que foram marcos importantes desse período. Culturalmente, no século XIX, surgiram movimentos literários, na pintura e filosóficos importantes. Por exemplo, tivemos o movimento do romantismo e do realismo, que exploraram temas como emoções humanas, natureza e a sociedade. Nas artes tivemos grandes nomes como Goethe, Victor Hugo, Jane Austen, Machado de Assis e Dostoiévski. Também tivemos Delacroix, Monet, Beethoven, Schubert e Chopin. E aqui no Brasil, a gente teve a independência de Portugal em 1822 e o regime da monarquia. Também tivemos a Guerra do Paraguai e o crescimento da economia com a cultura das plantações de café. E, muito importante para a psicofísica e psicologia, foram as mudanças na filosofia e ciência. O filósofo francês Auguste Comte propôs o positivismo com uma abordagem filosófica baseada no uso do método científico para compreender o mundo e rejeitar especulações metafísicas ou teológicas. Também houve o lançamento do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, em 1859, e essas suas descobertas sobre a evolução e a seleção natural forneceram uma base materialista para entender a natureza humana, desafiando concepções tradicionais e religiosas. Na época ele foi ridicularizado em alguns meios sociais e da imprensa. No estudo da mente, temos uma teoria pseudocientífica que foi muito importante. Uma teoria pseudocientífica é uma explicação, uma teoria que parece científica, mas carece de evidências empíricas ou fundamentação sólida para ser considerada verdadeira ou válida. No caso, estou falando de Franz Josef Gall,
considerado o fundador da frenologia. A frenologia foi uma teoria pseudocientífica que postulava que características da personalidade e habilidades mentais podiam ser inferidas a partir da forma e do tamanho do crânio. Ele entendia que os carocinhos no crânio podiam ser interpretados como fatores da personalidade e também das habilidades mentais. Embora as ideias de Gall tenham contribuído para o estudo do cérebro e da mente humana, a frenologia foi posteriormente desacreditada como uma pseudociência, devido à falta de evidências científicas sólidas para apoiá-la. Essas são apenas algumas das muitas mudanças desse período que forneceu o contexto histórico e intelectual para o surgimento de importantes teorias e descobertas sobre a mente e o cérebro, incluindo aquelas no campo da psicofísica. Entendido o contexto histórico, vamos voltar para a psicofísica. Agora eu vou ter que te falar alguns nomes em alemão, e minha pronúncia vai ser sofrível. Então, vamos lá. O primeiro deles é Ernst Heinrich Weber, que viveu entre os anos de 1795 a 1878. Ele foi fundamental para a origem da psicofísica. E vamos então relembrar a definição de psicofísica que dei no começo do episódio. Ela é um ramo da ciência que estuda a relação entre estímulos físicos e a experiência sensorial que nós temos. Em outras palavras, é a relação entre o ambiente e a nossa percepção desse ambiente. Certo? Tranquilo. E como que isso começou? Foi Weber um dos primeiros a se valer dessa nova ciência. Seus primeiros experimentos em psicofísica buscavam entender a relação tátil entre o estímulo, no caso ele usava um peso, e uma resposta subjetiva, a percepção do peso desse objeto para a pessoa. No seu estudo mais célebre, ele investigou a detecção da diferença entre pesos. Havia um peso padrão e outros que mudavam para serem comparados com aquele padrão. Os participantes foram solicitados a segurar 2 pesos, um em cada mão, e indicar se percebiam alguma diferença entre eles. E os participantes perceberam diferenças, mas não de uma maneira linear, ou seja, uma mudança no estímulo não gerou uma percepção direta dessa mudança. Mas calma aqui, que eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho. Weber notou que há uma diferença apenas perceptível chamada de limiar diferencial, que seria o aumento mínimo necessário no peso para se perceber esse aumento. Para deixar bem claro, o limiar diferencial é o aumento necessário na estimulação física para que uma pessoa perceba este aumento que foi feito. Agora vamos bagunçar um pouco as coisas com uma pitadinha de matemática. Essa relação entre a mudança de peso e a percepção do peso pode ser dada por uma constante matemática. Sim, uma constante. Nesse caso, uma constante se refere à nossa habilidade ou capacidade de perceber mudança nos estímulos do ambiente. Essas constantes nos ajudam a entender como nossos sentidos funcionam para perceber mudanças, como o aumento de peso estudado por Weber na sua pesquisa. Então, para ficar bem resumido, bem claro aqui nesse momento, em outras palavras, você pode entender a constante como uma forma de sensibilidade que temos para diferentes estímulos do ambiente. Agora vamos entender a fórmula de Weber. Sei que muita gente tem problema com matemática, mas vamos tentar entender apenas a lógica da fórmula. É uma fórmula simples de primeiro grau, uma equação de primeiro grau. Então vamos lá. A constante de Weber pode ser calculada pela fórmula C igual ΔE dividido por E, onde C significa constante, o tal ΔE é a diferença perceptível, que a gente quer investigar, e o E é o estímulo original ou inicial. Certo? Não vamos usar muito isso daqui agora. Ele descobriu que a constante para pesos é de 0,025. Guarde esse número, 0,025, sem unidade. Agora, um exemplo para facilitar, ou talvez até complicar mais, né? Mas vamos lá, só entendendo a lógica. O exemplo a seguir foi tirado do blog Percepto e foi escrito pelo professor Leonardo na época que ele fazia o doutorado. Então, vamos lá.
Aqui vamos usar como exemplo as malas de viagem, até para você perceber por que nos aeroportos as pessoas não percebem mudanças no peso de suas malas, como estão sendo relatados em algumas reportagens, né, sobre aqueles problemas lá que as pessoas estão tendo nos aeroportos. Se você não sabe o que é, dá uma olhadinha na internet. Vamos lá. Vamos supor que você tem uma mala de 40 quilos. Qual seria o menor aumento de peso nesta mala que você seria capaz de perceber? Por exemplo, se alguém colocar 500 gramas a mais nessa mala, você perceberia essa diferença? Em outras palavras, temos sensibilidade suficiente para perceber um aumento de 500 gramas em uma mala de 40? Lembra que Weber encontrou que a constante para pesos é 0,025. Colocando na fórmula que eu citei anteriormente, C é igual a ΔE dividido por E, ΔE é a diferença perceptível, ou seja, quanto peso foi adicionado, E é o peso original, ou seja, o que você estava segurando antes, e C é a constante que ele encontrou. Então já temos o C, que Weber calculou que é 0,025. O E nós já temos porque é o peso inicial da mala. O que queremos descobrir é o ΔE, a diferença que podemos perceber entre o peso inicial de 40 e o acréscimo de peso. Vamos calcular. 0,025, que é C, é igual a ΔE dividido por 40. A gente passa o ΔE para o outro lado, ΔE vai ser igual a 0,025 vezes 40, que vai dar 1 kg. Então a resposta é não. Você provavelmente não perceberia um aumento de 500 gramas na sua mala de 40 quilos. Neste caso, a diferença apenas perceptível ou limiar diferencial é de 1 kg. Isto é, o menor valor que podemos acrescentar no valor inicial de 40, que será por nós percebidos, é 1 kg. Então a mala tem que ter 41 quilos. Por outro lado, perceberíamos este incremento de 500 gramas em uma mala de 15 quilos, que já é mais próximo daquela que a gente carrega na mão? Vamos aplicar a lei de Weber mais uma vez. 0,025, que é o C, é igual a ΔE, que queremos descobrir, dividido por 15, que é o peso inicial da mala. ΔE vai ser igual a 0,025 vezes 15, que vai resultar em 0,375 quilos, ou 375 gramas. Nesse caso, a resposta é sim, você perceberia esse aumento na sua mala. Isso porque o limiar diferencial é 375 gramas, ou seja, é perceptível a diferença entre uma mala de 15 e outra de 15,375 quilos. E é óbvio que isso também vai valer para uma mala de 15 e outra de 15,5 quilos, né? Que é o que a gente investigou. Ao aplicar a lei de Weber, então, podemos predizer quando um aumento ou uma diminuição no estímulo será percebido. Esse é o exemplo que está disponível lá no blog Percepto. Qualquer coisa, vai lá, dá uma olhada no texto original, até para você entender esses cálculos, né, e tudo mais, se você teve dificuldade aqui. Essa lei foi um avanço importante na compreensão da psicofísica, pois demonstrou que a percepção humana não é uma simples relação linear entre a intensidade do estímulo e a percepção que temos dele. Em vez disso, a capacidade de detectar diferenças nos estímulos do ambiente depende da intensidade do estímulo original. Os estudos de Weber desempenharam um papel fundamental na criação das bases da psicofísica, e suas ideias influenciaram muitos outros pesquisadores no campo da percepção e da psicologia experimental. A lei de Weber continua sendo um conceito importante na psicologia da percepção até os dias de hoje. Agora eu vou falar do nome mais importante da psicofísica para vocês. Gustav Theodor Fechner viveu entre 1801 a 1887. A história de vida dele daria um excelente filme. Vamos ao resumo. Ele era interessado em diferentes ramos do saber, como a física, química, filosofia e até um lado místico e espiritual muito forte, baseado no panpsiquismo, que quer dizer que toda a realidade tem algum nível de consciência, desde uma pedra a uma planta, chegando até nós. E foi o panpsiquismo que o motivou a desenvolver boa parte dos seus estudos. E sua saúde nunca foi das melhores, tendo problemas de visão e provavelmente alguns de saúde mental. Juntando isso tudo, Fechner chegou a ser professor na Universidade de Leipzig em 1834, mas essa fase durou apenas 5 anos, quando ele ficou doente e se afastou do trabalho por problemas de visão e possivelmente uma depressão, né, que é o problema de saúde mental que eu falei antes.
Esse período afastado foi importante e fundamental para ele e a psicofísica, para a psicologia também e inclusive para as neurociências. Fechner estava lá, tranquilo, lendo sobre a relação entre mente e corpo, sossegado, e foi quando ele teve uma epifania. Ele entendeu como fazer a relação matemática entre a estimulação física e a percepção. Ele teve essa epifania no dia 22 de outubro de 1850. Para vocês terem ideia do tanto que isso é importante, que a gente sabe o dia que foi feito, né? Por quê? Porque o que ele estabeleceu foi tão importante que a data é comemorada até hoje com um evento chamado Fechner Day. E tem um evento anual de psicofísica nessa data, para comemorar o dia da epifania dele. O Fechner estabeleceu a lei de Fechner, que a ideia geral é, muita calma agora, a intensidade da sensação percebida, S, é proporcional ao logaritmo da intensidade do estímulo físico, I. A fórmula é S igual K log de I, onde K é uma constante. Vixe, né? Agora eu já estou falando de logaritmo, né? Então já dei fórmula matemática, dei logaritmo, mas vamos simplificar aqui para facilitar para todo mundo entender. Um logaritmo é um jeito de descobrir quantas vezes precisamos multiplicar um número por ele mesmo para chegar a um número maior. Só isso precisa entender, nem isso precisa entender direito para o episódio, né? Mas só para ter esse entendimento da lógica. Agora eu vou tentar explicar a lei de Fechner de uma maneira bem simplista. Não vai ser muito exata, mas é para vocês pegarem a ideia central. Imagine que você foi comprar biscoitos, bolachas, não importa o nome. E chegando lá, você encontra 2 pacotes, um pequeno com 100 gramas e outro maior com 200 gramas. Você espera que o pacote maior tenha o dobro do tamanho do menor, certo? Mas, quando você os compara, a diferença não parece tão grande quanto você imaginava. Isso acontece porque nossa percepção de diferença não aumenta na mesma proporção que o tamanho dos pacotes. Basicamente é isso que a lei de Fechner fala. A nossa percepção não aumenta na mesma proporção do tamanho dos pacotes, nesse caso. A lei de Fechner nos ajuda a entender isso. Ela diz que a percepção de diferença entre estímulos é proporcional ao logaritmo da relação entre eles. Esse é o jeito mais bonito de falar, né? Então, traduzindo em outras palavras, pequenas diferenças são mais fáceis de perceber em estímulos menores do que em estímulos maiores. Então, mesmo que o pacote de biscoitos seja o dobro do tamanho, nossa percepção dessa diferença não é tão evidente quanto esperávamos, por causa do jeito como nosso cérebro processa as informações. Basicamente é isso. Antes que eu esqueça, uma curiosidade, a lei de Weber foi estabelecida por Fechner. Fechner, após desenvolver suas ideias, né, essas ideias sobre a relação matemática, logaritmo, a constante lá de Weber, ele escreveu um livro fundamental da psicofísica, que é onde se alicerça tudo. E esse livro se chama Elementos de Psicofísica, e foi lançado em 1860. Ele é considerado a fundação da psicofísica porque estabeleceu métodos e princípios que até hoje são utilizados. E se você quiser aprender outras coisas sobre o tema, né, do episódio, né, psicofísica, é só acessar o blog percepto.blogspot.com, que tem um texto do professor Leonardo lá explicando tudo bem direitinho, e existem outros textos lá também. A importância da lei de Fechner é que estabeleceu a base para se quantificar a percepção, estabelecendo uma relação matemática, o que tornou possível medir a nossa mente. E é isso que foi revolucionário. Né? Antes não dava para medir a mente, né? Era metafísica, era especulação. Agora não, agora tem como medir. Ele também estabeleceu o conceito de limiar absoluto, que é o menor estímulo que podemos perceber. Na prática seria assim, se você já fez um teste de audiometria, aquele som bem baixinho que você quase não ouve, aquilo ali é o limiar absoluto. Além disso, ele estabeleceu e desenvolveu vários métodos de pesquisa. E mais importante ainda, ele estabeleceu os fundamentos científicos para se estudar a mente,
que viria a dar status de ciência para a futura psicologia científica. Ele afirmava que os conceitos de física poderiam ser aplicados à mente humana. Tanto que ele era ousado, né? Ele afirmava que os conceitos de física poderiam ser aplicados à mente humana. Agora você está entendendo o motivo da psicofísica ser tão importante para o surgimento da psicologia. E até o porquê daquele panpsiquismo ser importante, né? Aqui na visão de mundo do Fechner, né? Se ele não tivesse essa visão, talvez ele não teria dado tanta importância. Mas esse episódio passa a impressão que ela é coisa do passado, né? Então, vamos avaliar onde ela está presente atualmente. Nos consultórios médicos. Se você já foi ao médico e usou uma escala de dor visual analógica para indicar o quão forte é a sua dor, você participou de um estudo de psicofísica. Essas escalas de dor, por exemplo, ajudam os médicos a entenderem melhor a intensidade da dor de seus pacientes. Se você usa óculos como eu uso também, você também já participou de um estudo de psicofísica, né? Para avaliar a acuidade visual, né, o campo visual, sensibilidade ali e tudo mais, o oftalmologista também faz um teste psicofísico. É melhor este ou este? Certo? Se você já fez um teste audiométrico, né, se você não sabe o que é, são os testes usados para avaliar a audição de uma pessoa. Eles envolvem a apresentação de diferentes estímulos sonoros em diferentes intensidades e frequências e a medição da resposta do paciente, né, de quem está lá sendo avaliado. A psicofísica está envolvida nesses testes porque eles exploram a relação entre os estímulos físicos, os sons, e a percepção subjetiva do paciente, a audição. E através desses testes é possível determinar a acuidade auditiva do paciente e identificar qualquer perda, né, perda de audição ali. Então, é algo que é feito, sei lá, milhares de vezes até hoje por dia, né, no Brasil aqui, por exemplo. Também tem um teste de sensibilidade tátil para avaliar a hanseníase. Hanseníase é uma doença que pode afetar os nervos periféricos, levando à perda de sensibilidade tátil e térmica em áreas específicas do corpo. A avaliação tátil na hanseníase envolve a aplicação de estímulos táteis em diferentes partes do corpo. Eles vão dando os toques e a pessoa tem que identificar se ela percebe ou não o toque, se ela percebe diferença entre os toques, certo? Aí acontece o quê? Essa avaliação também está relacionada à psicofísica porque examina a relação entre os estímulos físicos, toque e a percepção sensorial do paciente ali no caso, né? Também ela está presente na tecnologia. Se você já parou para pensar como as telas dos seus dispositivos eletrônicos são ajustadas para serem mais confortáveis para os seus olhos, você vai perceber que a psicofísica está ali. A psicofísica ajuda os fabricantes a entenderem como podemos perceber o brilho da tela, o tempo de resposta, as outras características dos dispositivos eletrônicos. No supermercado também, né, a embalagem de um produto, a gente não é aleatória, né? Ela está ali porque ela precisa ser atraente. A gente tem que chegar e olhar. Geralmente, não sei se isso é lenda, mas não deve ser, quando a gente chega no supermercado, aqueles produtos que estão mais no campo de visão nosso, eles são pagos para estar ali, ou, sei lá, negociam desconto com a empresa. Por quê? Porque eles ficam mais atraentes. A questão da textura também, o sabor, o cheiro dos alimentos também são muito importantes e são feitos através de estudos psicofísicos, certo? Porque está testando a estimulação física, sabor, textura e como que a gente percebe isso. Esses exemplos simples mostram como a psicofísica está presente em muitas áreas da nossa vida, ajudando-nos a entender melhor como percebemos o mundo ao nosso redor e como podemos, né, melhorar nossa experiência em diferentes situações. Em outros episódios eu vou comentar pesquisas e curiosidades sobre os temas, inclusive até de psicofísica. No próximo episódio, por exemplo, você vai conhecer um pouco da história da psicologia. Uma história breve, né, claro, e resumida, que você vai perceber a importância da psicofísica para o surgimento dessa grande área da ciência que é a psicologia. Espero que tenha gostado do episódio, um abraço e obrigado por acompanhar o podcast. Agora, sugestões para conhecer mais o assunto. O blog Percepto, disponível em blogpercepto.blogspot.com,
você pode também acessar o Manual Prático de Psicofísica, escrito pelos professores doutores José Aparecido da Silva e Rainer Johannes Antonius Rosenstraten. Para isso, basta pesquisar no Google, né, ou acessar o site podcast, vou deixar lá disponível. Você também pode ler o livro História da Psicologia Moderna, escrito por Schultz e Schultz, que vai apresentar uma visão abrangente e acessível da história dessa psicologia, né, psicofísica, né, que eu estou trazendo aqui. Então ele vai ter capítulos dedicados às origens que fundamentaram a psicologia. Se quiser entender o contexto histórico do surgimento ali da psicofísica, né, porque eu comentei sobre os movimentos literários, artísticos e filosóficos, você pode ler o livro Os Miseráveis, do Victor Hugo, ou até assistir o filme também, né, que retrata a França do século XIX, destacando as condições sociais precárias, as desigualdades e os conflitos políticos da época. Se você já gostar mais de um lado de ficção científica, você pode ler, né, o livro Frankenstein, que foi escrito pela Mary Shelley, que tem uma relação mais direta com a psicofísica. Porque nesse livro, nesse romance, ele vai explorar questões sobre a criação da vida, a relação entre mente e corpo, os limites éticos da ciência, temas que são centrais nas ciências, né, inclusive na psicofísica. Se você nunca leu, né, a história é do cientista Victor Frankenstein, e a criação que ele fez. Ele criou um ser vivo ali e vai trazer reflexões profundas sobre isso, né? A questão da natureza, da nossa percepção do mundo, porque vai trazer a visão do monstro, como ele vai percebendo esse mundo, como ele vai aprendendo sobre o mundo, sobre as coisas, certo? Então ficam essas dicas aí para vocês, espero que aproveitem alguma delas. A música e os efeitos sonoros desse podcast foram retirados da biblioteca do YouTube. A música é Sun Awakening, produzida por Future Mono.